Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. Espero que estejam todos bem por aqui, tudo certo. Desejo também um ótimo semestre para todos vocês, que dê tudo certo nas suas trilhas profissionais, pessoais, e muito conhecimento, muito aprendizado, muita construção e muitas experiências pra gente aí nesse novo ano letivo de 2020, certo? E o assunto que eu quero trazer para vocês aqui hoje, eu já discuti esse assunto quando eu falei de lifelong learning, porém com uma outra perspectiva. Eu trabalhei um pouquinho nesse vídeo sobre lifelong learning com a questão da necessidade de um aprendizado para a vida inteira, que a gente cada vez mais começa a adaptar o nosso cérebro para esse aprendizado constante, para a gente nunca mais parar de aprender, porque isso é uma necessidade do mercado do futuro, necessário para as novas competências, para as novas profissões e também para contextos de aprendizado em sala de aula, é claro. Mas hoje a gente vai desenrolar um pouquinho mais esse nó, porque é um pouco mais complexo do que apenas o aprendizado, vendo do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de neurociência. Então, por isso, esse conjunto que eu trouxe hoje para a gente falar de aprender, desaprender e reaprender. A importância e a necessidade que a gente precisa construir no hoje sobre esses três conceitos para que a gente comece a mudar o nosso comportamento, comece a mudar o nosso mindset sobre isso, comece a buscar uma forma da gente se adaptar a isso, da gente se transformar nesse contexto para conseguir entrar nessas questões de futuro do mercado e do futuro da educação de uma forma mais natural. Já falei também isso em outros vídeos aqui, que o nosso cérebro vem se adaptando a essas mudanças, é tudo uma construção, a neuroplasticidade, que é essa capacidade do nosso cérebro, né, de se tornar mais elástico para aprender as coisas. E só que agora a gente começa a olhar isso sobre uma outra perspectiva, que é também ensinar o cérebro, que com a rapidez, com as mudanças constantes do mercado, sobretudo em relação à tecnologia, que faz com que tudo mude muito mais rápido, a gente precisa também trabalhar o exercício para o nosso cérebro de não só do aprendizado, formas mais rápidas, mais profícuas de aprendizado, mas também ensiná-lo a desaprender algo que já está muito batido, que é uma construção assim muito antiga para a nova mentalidade do mercado. E adaptar o nosso cérebro ao novo, fazer com que ele entenda que essas mudanças, que pensar diferente, que desconstruir um conceito do passado para olhar os problemas sobre uma perspectiva nova, de futuro, de realidade de mercado, é extremamente importante, né? E quando eu falo isso, eu me refiro a essas mudanças constantes que a gente tem no dia a dia, que mudam muito questões econômicas, políticas, sociais. E essas desconstruções que o nosso cérebro precisa fazer, elas são extremamente difíceis, porque elas envolvem questões culturais, questões da nossa formação de base, dos nossos valores, daquilo que a gente sempre aprendeu e que a gente sabe que fazendo dessa forma sempre dá certo. Mas com a nova realidade do mercado, grandes empresas, né, a gente tem histórico de mercado de empresas grandes que quebraram, que não acompanharam o mercado, que foram vencidas por startups que vieram com tecnologias diferentes, com propostas diferentes para os clientes. E isso é muito relevante que a gente leve em consideração, porque no fundo a gente está falando de foco no cliente. Quando eu falo cliente, eu falo de cliente corporativo e também do cliente aluno em sala de aula, o cliente da instituição, o cliente que está sendo representado ali em sala de aula, né, atendido por um professor que atende esses clientes de um serviço educacional, de um serviço de aprendizado. E esses clientes, que somos nós todos, né, os consumidores desses produtos, desses serviços, a gente está cada vez mais informado, cada vez mais relacionado, entendendo de tecnologias, buscando o diferencial, a gente já não se contenta mais com qualquer coisa. Então as empresas também precisam, instituições de ensino, corporativas, precisam se preocupar com isso. Então eu quero falar desse assunto. Essa foi uma introdução importante para a gente entender, né, porque essa desconstrução é importante num viés tanto de mercado quanto educacional. E eu quero trabalhar nesse conceito de aprender, desaprender e reaprender, trazendo para vocês um exemplo
acho que bem tranquilo a gente entender esse processo. Depois eu quero contar um case para vocês que acho que vai deixar tudo muito claro da importância desse aprender, desaprender e reaprender, tá? Vamos pensar assim, ó, uma das coisas mais simples que a gente aprende desde o início, assim, da nossa vida, logo no início da nossa vida, e que normalmente, né, percentualmente, a maioria das pessoas jamais esquece, que é aprender a andar de bicicleta, né? 3 anos, 4 anos, ali a gente já tá ganhando a primeira bicicleta, né? E a gente já começa um processo de aprendizado que ele é diferente, por exemplo, de um aprendizado de sala de aula, e a gente aprende muito cedo, né? Ninguém nos ensina a andar de bicicleta pelo método de uma teoria ou de uma técnica, né? Assim, dizendo pra criança, olha, você vai subir aqui na bicicleta, e daí você tem que equilibrar os 2 pés nesses pedais, e tem que fazer um movimento constante, tem que equilibrar o corpo, porque senão a bicicleta cai, e conforme você vai fazendo esse movimento de velocidade, a bicicleta se equilibra, e você vai segurar o guidão, e se você virar para os lados, isso vai direcionar para onde você vai, e esse é um aprendizado que ele não tá numa cartilha, a gente não ensina uma pessoa, uma criança a andar de bicicleta assim, né? Acontece pelo método bem experimental, a criança é colocada em cima da bicicleta, né? Aqui tem os pedais, já coloca o pé, começa a girar inicialmente com as rodinhas auxiliares, né? E a gente vai aprendendo a entender o equilíbrio do corpo, a mexer com o guidão, entender o mecanismo, e assim a gente aprende na experiência, na prática, e logo a gente está tirando uma rodinha auxiliar, logo a outra, né? E assim a gente vai daí evoluindo para uma bicicleta média, para uma bicicleta adulto, e entendendo as marchas, como as coisas funcionam, e é tudo na experiência, né? A gente não precisa de uma cartilha para aprender isso. E uma vez que a gente aprende a andar de bicicleta e entende esse mecanismo, que o nosso cérebro entende esse mecanismo, a gente nunca mais esquece. Então a gente pode ficar 1 mês sem andar de bicicleta, 1 ano ou mais tempo sem ficar de bicicleta, que normalmente a gente não vai esquecer de como as coisas funcionam, né? Isso é um processo muito natural, muitas das coisas que a gente aprende acontecem assim, né? Então, nesse processo, ele acaba sendo muito natural da nossa construção humana, e muitas das coisas a gente aprende assim, dessa forma, né? Experimentando, testando, as nossas curvas de aprendizado acontecem exatamente dessa forma. Bem, daí vem o case que eu queria contar para vocês, que é de um cara, né? Um pesquisador, que ele resolveu fazer um experimento para trabalhar um pouquinho essa questão do aprender, do desaprender e do reaprender, usando exatamente esse exemplo da bicicleta, né? O que ele fez? Ele tem lá seus 40 e poucos anos, ele inverteu o mecanismo do guidão da bicicleta, né? Da questão não só do movimento do guidão, quanto do movimento que a roda acompanha esse movimento do guidão, né? Ou seja, quando a gente vira para a esquerda, a roda automaticamente vai virar para a esquerda. Quando a gente vira para a direita, a roda gira para a direita. Esse é o mecanismo tradicional de qualquer veículo, né, de um carro, enfim, mecanismo tradicional. Só que ele resolveu fazer um teste para ver como o cérebro dele entenderia uma mudança em que ele fez ali uma alteração no mecanismo da bicicleta, que quando ele vira o guidão para a esquerda, a roda vira para a direita. E quando ele vira o guidão para a direita, a roda vira para a esquerda. Ou seja, se ele andar devagar ou rápido, ele precisa fazer com que o cérebro dele aprenda que aquele mecanismo não é mais o mecanismo que ele aprendeu no início, quando ele aprendeu e durante a vida inteira andar de bicicleta. E que a partir daquele momento, o cérebro dele teria que entender que quando ele fizesse movimentos para a esquerda, significaria que ele estava querendo ir para a direita. E quando ele fizesse movimentos com as mãos para a direita, significaria que ele está querendo ir para a esquerda. E ele precisou ensinar o cérebro dele a trabalhar com isso, para que em qualquer situação que ele andasse com aquela bicicleta, numa situação rápida, de um movimento rápido, de um desvio, por exemplo, de um carro ou de uma pessoa, o cérebro dele não esquecesse que esse mecanismo estava invertido. Mas o que ele quis ensinar para o cérebro dele não é que ele estava trabalhando com uma inversão de um sistema, e sim que ele estava ensinando para o cérebro dele uma nova forma que, a partir de agora, andar de bicicleta é assim. Esse é o novo mecanismo para que eu ande de bicicleta. Isso significa que ele fez com que o cérebro dele desaprendesse um modelo convencional, um modelo tradicional que sempre foi ensinado
culturalmente, geneticamente para o nosso cérebro de como a bicicleta funciona. E ele fez com que o cérebro dele esquecesse esse mecanismo, esquecesse como se anda de bicicleta e aprendesse do zero um novo modelo. Isso para quê? Para que o cérebro dele não entendesse que ele mudou, né, um conceito, e sim que ele está partindo de algo que a partir de agora é uma realidade, é algo novo e que será assim a partir de agora. Imaginem vocês quanto tempo ele demorou para aprender a andar nessa nova bicicleta com esse sistema invertido, ou seja, quanto tempo ele demorou para ensinar isso ao cérebro dele. Vocês têm uma ideia? Chutem aí um número. 8 meses. Ele relata que aproximadamente 8 meses foi o tempo que ele demorou para andar perfeitamente nessa bicicleta com esse sistema invertido, né, de mecanismo de direcionamento entre guidão e roda, e que foi uma experiência muito interessante porque ele reaprendeu a andar, e quando ele pegou uma bicicleta convencional, depois desses 8 meses que ele realmente aprendeu, ele pegou uma bicicleta normal, com o sistema antigo, com o sistema que a gente aprendeu a andar, e ele não conseguiu mais andar na bicicleta. Porque ele ensinou o cérebro dele uma proposta totalmente diferente que fez com que ele esquecesse o modelo tradicional. Então ele subiu em cima de uma bicicleta com um sistema convencional, tradicional, e ele não conseguiu andar, porque ele havia reensinado, né, feito o cérebro dele desaprender e aprender uma nova forma, reaprender uma nova forma de andar de bicicleta, de forma que ele esqueceu totalmente, ele não conseguiu. A gente falando assim parece brincadeira, né? Como que eu vou esquecer um mecanismo? Mas essa é a importância do experimento que ele fez para mostrar que ao desaprender algo e aprender algo novo, o cérebro ele desaprende aquela situação condicionada anterior, e foi isso que ele quis provar com o experimento, que ele desaprendeu a andar numa bicicleta convencional. E ele também relata que ele precisou de algumas boas semanas para reensinar o cérebro dele a andar novamente numa bicicleta convencional. O tempo foi mais curto do que os 8 meses para o novo mecanismo, porque de alguma forma o cérebro ele tinha, né, lá o resquício daquela informação de como andar na bicicleta tradicional, então ele precisou aí de aproximadamente, eu acho que 2 meses, algo assim, para reaprender a andar numa bicicleta no modelo convencional. Isso parece, né, besteira, enfim, é capaz que isso vai acontecer dessa forma, mas isso foi testado, e ele depois ainda testou com o filho dele, pequeno, né, e o tempo de desaprender e reaprender com uma criança ali de 6 anos, 7 anos, foi muito mais rápido. Foram poucas semanas, a criança aprendeu a andar com esse mecanismo invertido e depois reaprendeu a andar com o mecanismo tradicional em um tempo muito, muito mais curto, né? E daí isso tem muitos fatores, a questão da idade da criança, quanto mais novos, mais criativos somos de forma inerente, né? Pela nossa criatividade inerente, pela nossa facilidade de aprendizado quando nós somos crianças, a nossa neuroplasticidade é maior, porque a gente ainda não teve tantos medos, tantos anseios, tantas dificuldades na nossa vida profissional, no nosso dia a dia. Então a criança aprende e desaprende com muita facilidade. Então essa geração que está vindo agora, né, e que cada vez será mais tecnológica, consegue aprender e desaprender e reaprender muito rápido, porque o cérebro já vem com essa nova mentalidade, movido pelas questões do mercado, pelas questões constantes desse ambiente na qual elas já nascem imbuídas, né? Mas para nós que já somos mais velhos, que já estamos no mercado, que estamos entrando no mercado de trabalho agora, e aí a importância da reflexão desse vídeo é que a gente vai precisar se atentar um pouco mais para esse processo de aprender rápido, desaprender numa velocidade mais rápida para que a gente se adapte ao novo, às mudanças que aconteceram, e se necessário, reaprender algo de novo, porque é importante que a gente tenha esse conhecimento novamente, ou para que a gente reconstrua algo que a gente precisa aproveitar de alguma forma.
Então, é muito relevante que a gente se preocupe com o nosso processo de aprendizado, com as motivações que nos fazem aprender de formas rápidas, porque como eu disse lá no início do vídeo, né, as empresas quebram o tempo de aprendizado de uma aula, por exemplo, passa e às vezes o aprendizado é incipiente, porque a gente não se atenta a esse olhar para o processo de aprendizado invertido. Né, para começar a construir uma mudança de mentalidade em que a gente faça o nosso cérebro entender de fato que as coisas são diferentes. E essa é a mudança de mindset, né? A gente começar a ensinar o nosso cérebro aos poucos, com alguns exercícios, com algumas tentativas, lendo, vendo vídeos sobre esse conteúdo, fazendo com que a gente já comece a processar essa informação na nossa mente, né? Para que a gente entenda que cada vez mais a gente vai precisar aprender sempre, desaprender, ou seja, esquecer os antigos modelos, os antigos padrões, porque eu sempre fiz assim, porque sempre deu certo, e comece a olhar para novas mentalidades, para novas perspectivas, novas técnicas, novas competências, novas ferramentas, novas formas de fazer as coisas, para que a gente consiga acompanhar o movimento do mercado, das inovações, das tecnologias, e a gente não fique para trás e não quebre enquanto empresa e não deixe de aprender e aproveitar oportunidades importantes para a nossa vida pessoal, para a nossa carreira, para o desenvolvimento das nossas profissões, né? Então é muito relevante que a gente consiga ensinar o nosso cérebro isso, aprender, a desaprender muito rápido e reaprender sempre. Sempre atento a reaprender coisas novas, a retomar aquilo que é necessário. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que o exemplo tenha contribuído e que vocês possam aí, de repente, né, pegar uma bicicleta, inverter também e testarem na prática para ver o que acontece com o cérebro de vocês com essa mudança, né? Será que todo mundo tem a mesma dificuldade lá dos 8 meses que ele teve? Será que a gente consegue aprender mais rápido e desaprender mais rápido por sermos um pouco mais novos, por termos outros conhecimentos, outras habilidades, outras competências? Isso a gente só vai saber se a gente realmente testar essa questão da bicicleta, né? Ou a gente pode pegar outros exemplos aí que sejam mais factíveis, mais simples e testar também fazer as coisas de outra forma e tentar ver como o nosso cérebro se comporta, como ele entende essa mudança e começar a fazer esses exercícios no nosso dia a dia. Certo? Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.